Se você abriu o home broker essa semana e sentiu um frio na espinha, você não tá sozinho. A gente acabou de viver uma das semanas mais malucas da última década. O ouro despencou 10%, a prata caiu 30% num único dia e o Bitcoin tá devolvendo mais de 20 mil dólares de lucro para fechar a semana com chave de ouro. E o Jerome Powell tá fora do Fed também, como a gente viu o anúncio do Trump essa semana também. O mercado virou de ponta cabeça em apenas 5 dias, mas a pergunta que importa não é porque caiu, e sim, o que fazer com seu dinheiro na segunda-feira. Então fica aqui comigo que nesse panorama semanal eu vou te mostrar os gráficos e as notícias e principalmente como você seguir o método certo para dormir tranquilo enquanto o mercado pega fogo. Fala investidor, Douglas Alcântara aqui, seja muito bem-vindo à Geração de Investidores e aqui a gente não segue o hype, a gente segue estratégia. Meu objetivo é te ajudar a montar uma carteira segura, rentável e simples para você não depender da sorte e nem ficar desesperado quando a tela ficar vermelha. Então já deixa seu like aqui e se inscreve no canal para você não ficar no escuro. Para a gente começar a falar, pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui mostrando o gráfico do ouro para mostrar o que aconteceu. Então, olhando a tela aqui, pessoal, o gráfico do ouro, olha só o que a gente consegue ver aqui. Deixa eu tentar puxar aqui o histórico para vocês. Olha só, o ouro a gente vê aqui que ele não oscila muito, né? Ó, ele anda meio de lado aqui, vai subindo aos poucos, mas olha como é que ele estava em 2024. 2 mil dólares. Olha essa subida que ele foi tendo, foi tendo, foi tendo. Olha essa subida que ele teve aqui, ó. De agosto de 25 até outubro de 25. Já foi uma baita subida. Ele saiu de 3.200 dólares para 4.300 dólares. 1.000 dólares de valorização. Agora ele caiu de novo aqui, né? Agora, olha essa subida que ele vai fazendo aqui. Essa última subida que ele teve aqui, né? Grande. Ó, ele saiu de 4.300 dólares a 5.400 dólares, mais 1.000 dólares de subida. Então, o ouro estava ali lá atrás, né? Se a gente olhar aqui, final do ano, vamos olhar final do ano aqui, de dezembro, novembro, dezembro. O ouro fechou o ano ali, vamos dar um zoom aqui. O ouro fechou o ano a 4.300 dólares e só em janeiro ele subiu mais de 1.000 dólares, pessoal. Então, isso é muita, muita subida para o ouro, que é um ativo que não é volátil. Não estou falando de Bitcoin aqui, estou falando de ouro, pessoal. Um metal, né, de reserva de valor super estável ali que o pessoal opera. Então, ó, de dia 2 de janeiro ele estava quase 300, ele bateu 5.400. Diante disso, olha a queda que ele teve no dia 30 de janeiro. Ele caiu de 5.300 para 4.800 aqui. Depois ele caiu no outro dia 4.657. Aí ele teve uma subida, recuperou, né? Depois ele caiu de novo e agora ele está operando aqui nessa faixa aqui de 4.900. Se vocês forem olhar, ainda é um valor muito alto. Olha só a rampa que ele está aqui. Então, onde ele está aqui hoje, de 4.900, ainda, se você comparar o gráfico aqui, ainda é uma subida, né? Porém, aqui a gente está falando do ouro, né? Agora, olha, vamos olhar a prata, o que aconteceu com a prata. A prata, ela teve uma subida maior ainda. A prata, ela saiu daqui de novembro de 47 dólares por onça, bateu 116 dólares, pessoal. Isso é muito, tá? Isso é mais de 100% de valorização que ela teve. Agora, olha o tamanho dessa queda que ela teve. Ela saiu aqui de 116 para 85. E depois ela subiu de novo um pouco, recuperou, mas caiu mais. Agora está em 71, desceu para 71 na data de ontem, né? Hoje, dia 6 de fevereiro, está negociando a 74 dólares a onça. Então ela saiu aqui do teto de 116 para 74. Olha o tamanho dessa queda aqui, né? Porém, se a gente novamente olhar onde ela está aqui para baixo, ela também subiu bastante, né? Então, o que que explica essa queda que a ouro e a prata teve? Principalmente, por que que a prata caiu mais, para vocês entenderem. Quando o mercado está alavancado, o ouro subindo muito, a prata subindo mais de 100%, pessoas entram com posição alavancada, né? Elas fazem a opção de compra ali sem ter um patrimônio todo daquele para investir. Então elas dão ali uma garantia para as corretoras. Quando acontece uma queda, pode ser até uma queda de 5%, quem está muito alavancado, as corretoras começam a vender essas posições para ela não ter prejuízo. Então elas pegam as garantias e liquidam esses investidores que estão alavancados. Então eles perdem, além da posição investida, eles perdem a garantia que eles tinham deixado na corretora para que a corretora não quebre, né, e o mercado não entre em caos. Então o que aconteceu aqui foi uma bola de neve. Então a decisão do Trump de anunciar o Kevin Hurt lá
acho que assim se pronuncia, Kevin Hurt, para ser o presidente do Fed no lugar do Jerome Powell, isso startou ali uma retirada de dinheiro do ouro, da prata, do Bitcoin, que são ali hedges das carteiras institucionais, para investir em tesouro, em dólar, em ações. E essa queda pequena que causou nesses ativos foi o suficiente para startar a bola de neve de liquidação da margem dos investidores alavancados, e isso vai fazendo uma bola de neve cada vez maior, porque quanto mais investidores são liquidados, mais tem do ativo sendo vendido, menos tem sendo comprado e mais baixo vai sendo vendido para poder ser liquidado essas posições. E diferente do ouro, a prata não tem o apoio do Banco Central para comprar. Então, o que acontece com o ouro? Quando o ouro cai, os bancos centrais da China, Rússia, Polônia, União Europeia vão lá e compram ouro, porque o ouro é um ativo de reserva de valor que os bancos centrais utilizam. Então, se o ouro está caindo, é ótimo para o Banco Central comprar mais. Agora, a prata ela é uma commodity industrial, então a prata é muito utilizada na indústria. E se a gente vê ali uma decisão do governo dos Estados Unidos que vai alavancar o dólar, né, novamente, ou manter o valor que ele está, manter os juros altos, para parar a inflação, quer dizer que a indústria vai estar mais calma, né? A indústria vai estar ali mais controlada. Então, com essa perspectiva da indústria não se aquecer, uma commodity como a prata, que é utilizada na indústria, ela acaba também não se aquecendo, e por ela não ter esse teto dos bancos centrais comprando para segurar a queda dela, ela caiu no abismo e caiu aí 30% quase num único dia. Por isso que a prata caiu tanto. Já o Bitcoin, o que acontece? O Bitcoin, no momento que ouro cai, que prata cai, ele também teve uma saída também de dinheiro. O Bitcoin começou uma queda também grande. E no momento de que o Bitcoin teve uma subida, bateu 120 mil dólares, né? Agora ele está em 60 e poucos mil dólares. No momento que o Bitcoin bateu 120 mil dólares, muita gente entrou aventureira, né? Então, quando a gente teve a criação dos ETFs, a facilitação do investidor ali entrar através de grandes instituições, a gente vê que são pessoas que não têm a maturidade ainda para ter o Bitcoin com a sua volatilidade na carteira. Então, quando aconteceu esse movimento, quem estava com o Bitcoin também se desesperou e começou a tirar dinheiro. E aí é uma bola de neve também. Quanto mais cai, mais gente tira, mais gente tira. E também os investidores institucionais que investiram nesses grandes ETFs através de fundos precisaram realizar suas posições para que o fundo não perdesse tanto valor, né? Porque diferente das pessoa física que decide que faz sua carteira, um gestor de fundo ele não pode amargar tantas quedas porque os investidores vão cobrar ele daquelas quedas. Então, quando a gente olha para o Bitcoin aqui, você vê que o Bitcoin chegou num topo de 120 mil dólares, 124 mil dólares. Olha essa queda. Ele já vinha caindo do topo, e aqui, o que aconteceu da última semana para cá, né? Então o Bitcoin saiu aqui, ó, de 96 mil dólares, 97 mil dólares ali no dia 14 de janeiro e bateu a mínima de 60 mil dólares ali, 62 mil dólares na data de ontem. Então agora ele está em 67 mil dólares aqui. Mas por que que a gente vê esse movimento? Porque o Bitcoin é volátil. E no momento de incerteza, com a prata caindo, com o dólar ali podendo se fortalecer, com o ouro caindo, as posições de Bitcoin, por já ter batido um teto de 120, já está na faixa de 90, então já está tendo uma queda. Ele começou a cair mais, o pessoal começou a realizar a posição. Mas as grandes baleias que investem em Bitcoin há muito tempo não estão realizando as posições e estão mantendo, inclusive eu estou comprando mais em vez de vender, porque eu sei que a longo prazo o Bitcoin vai se valorizar e essa queda é momentânea. E a gente já viu quedas como essa lá no passado, né? Porém, agora foi por motivos diferentes. Acredito que agora por motivos de investimentos institucionais, os ETFs ali que impulsionaram a saída de mercado do Bitcoin dessa vez para essa queda, tá? Mas é uma boa oportunidade, porque tem a gente falando de comprar Bitcoin a 100 mil dólares, né? Agora que tá 60 mil dólares e a gente falando que tem que vender. Então você tem que entender e ter uma filosofia ali de investimento. Eu que prego ali que você tem que ter de 5 a 10% em criptomoedas na sua carteira ali, na reserva, como um ativo para pimentar a sua carteira, você não vai se desesperar. Se 5% da sua carteira caiu pela metade do valor, é o momento de você comprar para rebalancear e chegar em 5% de novo. Você vai seguir aquela matemática estrutural da sua carteira, conhecida no Carteira Exclusivo, vou deixar o link aqui na descrição, e você não vai se apavorar, você vai seguir a estratégia e vai ganhar, porque quando você compra agora na promoção, quando ele bater 120 mil de novo, você está ganhando 100% novamente, tá? Também uma coisa aqui, ó, a gente tem um índice que é o Fear and Greed de cripto, que ele mostra o quê? O indicador de medo extremo, né, e de euforia
extrema. Então ele mostra aqui quando o Bitcoin está nas massas, você pode entrar nesse indicador aqui da Binance, e ele está em várias outras plataformas, tá? Você vai ver que ele está aqui nesse verdinho aqui, chegando no máximo, porque tá todo mundo eufórico com o Bitcoin. Agora que ele está batendo nas mínimas de novo, ó o medo, medo extremo. Ele está quase aqui no máximo de medo do índice de cripto. Então quer dizer que tá todo mundo com medo, tá todo mundo vendendo, então a pressão tá cada vez baixar. Quando você vê o Bitcoin se recuperar, esse reloginho vai fazendo assim, ó. Pô, e aí quando ele vai até as máximas, ele vai estar bem aqui, ó. Essa é a hora de você vender. Essa é a hora de você comprar. Sempre consulte esse índice aqui quando você quiser comprar ou vender cripto, tá? Lógico, não é bater na pedra que vende e compra vende quando tiver aqui no verde, compra quando tiver no vermelho. Não é isso. Mas quando a gente faz uma analogia com o mercado, a gente sempre vê que o melhor momento de compra foi quando o índice de medo aqui estava extremo, e os melhores momentos de venda foi quando a euforia estava tomando de conta, tá? Não só com cripto acontece isso, é que esse indicador é muito usado em cripto, mas com todo o mercado. A gente tem até um jargão, né? Compre ao som de canhões e venda ao som de violinos, né? Então, aquele negócio. Quando o circo estiver pegando fogo, vai lá e compra. Quando tudo estiver tranquilo, o pessoal estiver ali, tudo eufórico, tudo dando certo, você vai lá e vende, porque depois vai vir de novo o som dos canhões, tá? Bom, pessoal, e o que a gente pode tirar de analogia para isso? Isso prova que reserva de valor não significa que o preço não cai nunca. Significa proteção de longo prazo. E agora imagina, se o investidor conservador chorou com ouro, o investidor de cripto está precisando de terapia, galera. O Bitcoin caiu demais, saiu dessa faixa que eu mostrei dos 90 mil dólares para 60 e poucos mil dólares em apenas 5 dias, mas o mercado não sobe em linha reta. Isso aqui é o que a gente chama de limpeza. Então quem entrou só pelo hype, vendeu no fundo, e quem entende dos fundamentos do Bitcoin tá vendo isso como uma liquidação de Black Friday, tá? Então lembra do que eu ensino no Carteira Express. Cripto é a pimenta da sua carteira, é a parte pequena que você tem, e se você tem 50% do seu patrimônio aqui, você não vai dormir. Se você tem 5%, você está comprando mais, como eu falei, para rebalancear a sua carteira. Bom, mas com tudo isso que eu falei, do ouro caindo, prata caindo, Bitcoin caindo, anúncio do Kevin como o novo presidente do Fed, o que isso muda para a gente aqui no Brasil, né? Então vamos lá. Se o Fed ficar mais rígido, o dólar pode ganhar força. E se o dólar sobe, impacta a nossa inflação aqui. Por isso que eu falo, não dá para a gente ficar olhando só para o próprio umbigo ou só para a Petrobras. O jogo é global, tá, pessoal? Então, o mundo tá acabando? Não. O ouro tá caindo, o Bitcoin tá caindo, o Fed tá mudando. E o que eu faço agora? Eu vou te dar a resposta de $1 milhão, que é a mesma que o Warren Buffett daria. Nada. Ou melhor, eu sigo meu plano. A frase da semana é do Buffett. A maior parte do sucesso dos investimentos vem de ficar sentado no seu traseiro. Se você tem uma carteira diversificada com ações, fundos imobiliários, renda fixa, ouro, cripto e ações internacionais, seguindo o método ETF Allocation, se o ouro caiu, suas ações podem estar subindo. Se a cripto caiu, sua renda fixa pode estar garantindo a estabilidade. E o rebalanceamento vai te obrigar a comprar o que caiu, ou seja, comprar barato e vender o que subiu no automático, tá? E sem emoção, sem pânico. Se você passou essa semana suando frio, é sinal que sua carteira está errada. Você está com risco demais para o seu estômago e agora você tem que aprender a montar uma carteira que você está preparado para lidar com ela e com a volatilidade dela, tá? Então, se você quer montar uma carteira blindada que usa a volatilidade a seu favor e te permite investir utilizando 15 minutos por mês, eu te convido a conhecer o Carteira Express. O link está aqui na descrição. E comenta aqui embaixo, eu não vendi, porque eu quero saber quem aguentou firme essa queda e quem aproveitou para comprar mais. Semana que vem tem mais um panorama. Fique com Deus, um abraço e bons investimentos.